Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos em nome do Senhor Jesus, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca, conforme nos orienta Jesus, pelo conhecimento da verdade, nos libertando das trevas da ignorância. Nos disse Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, assim, aqui nós nos encontramos nesta busca pelo conhecimento da verdade. E assim, é preciso que mais uma vez agradeçamos a Deus pela vida, esta oportunidade maior que Ele nos concedeu. Agradeçamos a Deus por aqui nos encontrarmos reunidos mais uma vez. Agradeçamos a Deus por este instrumento que é o corpo físico que Ele nos concedeu por empréstimo, por misericórdia. Agradeçamos a Deus por mais esta matrícula que nos foi concedida aqui nesta fabulosa escola que é o planeta Terra. Agradeçamos também a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade. Agradeçamos a Ele por ter nos deixado de forma exemplificada todos estes ensinamentos que temos à nossa disposição. E aos espíritos amigos também agradecemos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa caminhada. E a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, gratidão por sua presença, gratidão por sua participação. Então, assim, aqui hoje nos encontramos para mais um estudo sistematizado da doutrina espírita ou de o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Então, hoje estudaremos mais uma questão de O Livro dos Espíritos, a questão de número 214, que se encontra na parte 2ª, capítulo de número 4, Pluralidade das Existências. Estamos estudando acerca das semelhanças físicas e morais. Semelhanças físicas e morais, mais especificamente estas últimas questões acerca de irmãos gêmeos. E a questão de número 214 ainda trata acerca do assunto. Mas é importante, conforme no nosso último encontro, nós abrimos um parêntese logo no início das nossas reflexões, do nosso estudo sistematizado, para relembrarmos alguns fundamentos da doutrina espírita. E hoje faremos da mesma forma, abrindo este parêntese para falarmos acerca destes fundamentos. Então, assim, nós encontramos na doutrina espírita estas informações que o espiritismo é doutrina do futuro, que age no presente como impulso, levando-nos em direção aos planos superiores. Então, a doutrina espírita é doutrina do futuro que age no presente, nos auxiliando neste processo de transformação. O espiritismo tem por fim ou por finalidade educar a criatura humana para uma vida melhor. A doutrina espírita é voltada exatamente para isto. Não é para as coisas materiais, mas para a educação espiritual, educação moral da criatura humana, agindo no presente, preparando um futuro melhor. O espiritismo é silencioso operário que atua nos subterrâneos da alma humana. Então, o espiritismo é este silencioso operário atuando constantemente nos subterrâneos da nossa alma. O espiritismo não é somente convicção de imortalidade, é também clima de serviço e de edificação.
Então a doutrina espírita não trata acerca de imortalidade da alma, não trata apenas acerca de reencarnação, não trata apenas acerca de lei de causa e efeito, mas a doutrina espírita é clima de serviço constante, no presente, para edificação moral da criatura humana. O espiritismo, dizem ainda os espíritos superiores, nestes fundamentos basilares da doutrina espírita, que o espiritismo é doutrina de Jesus em espírito e verdade, é religião do amor e da verdade. Então, o espiritismo é doutrina de Jesus em espírito e verdade, além de ser, conforme nos acrescentam os espíritos superiores, que a doutrina espírita é a revelação e também é antídoto de origem divina na erradicação das chagas do egoísmo, do orgulho, do materialismo. Então, a doutrina espírita é a nova revelação, é este remédio, que temos à nossa disposição para combater o orgulho, para combater ou diminuir, minimizar o egoísmo, combater o materialismo. Porque a doutrina espírita não veio à Terra para combater, digladiar com nenhuma religião. A doutrina espírita veio para combater o materialismo, nos auxiliar neste processo de edificação, a edificação moral da criatura humana. O Espiritismo é doutrina da liberdade, liberdade de pensar, liberdade de interpretar, de conduzir-se, de expressar-se, liberdade até de errar. A doutrina espírita não te proíbe de nada. A doutrina espírita não é também uma doutrina salvacionista. Venham para a doutrina espírita, porque a doutrina espírita irá te salvar. Não, de forma alguma. A doutrina espírita não faz isto. E nós também, espíritas, não podemos fazer isto. Você tem a liberdade, eu tenho a liberdade, nós temos a liberdade de escolher a religião, a doutrina, a seita que quisermos seguir, aquela que melhor atender, aquela que melhor responder aos nossos questionamentos. Então, assim, é por isto que a doutrina espírita é doutrina de liberdade. Liberdade de pensar, eu tenho a liberdade de pensar, eu tenho a liberdade de interpretar, eu tenho a liberdade de conduzir-me aqui na vida, eu tenho a liberdade de me expressar, desde que tudo isto eu não prejudique as outras pessoas, não agrida as outras pessoas. Eu tenho até a liberdade de errar. No entanto, a doutrina espírita nos mostra de uma forma muito clara e transparente que ao nos equivocarmos, ao errarmos, nós arcaremos com a responsabilidade, com o efeito daquela ação equivocada. Lei de causa e efeito, a responsabilidade é minha pelas minhas escolhas. E ainda eles dizem que a doutrina espírita é doutrina religiosa, é religião sem dogmas propriamente dito, sem liturgia ou celebração religiosa predefinida, sem símbolos, sem sacerdócio organizado. Na doutrina espírita, nós não encontramos nada disto. Nós não encontramos dogmas, aquelas verdades incontestes. Nós não encontramos aquelas celebrações predefinidas. Nós não encontramos símbolos. Nós não encontramos sacerdócio organizado. E ainda eles dizem que a doutrina espírita não é religião apenas para as horas de provação ou para o período final da existência. Então a doutrina espírita não é para os momentos de provações, não é para os momentos de dificuldades, não é para o momento do final da nossa existência, mas é para todos os momentos, nos convidando para a reflexão
acerca do verdadeiro sentido da vida. Por que eu estou aqui na Terra? Por que eu estou reencarnado? Por que eu estou sofrendo? Ou por que eu estou feliz? Por que eu estou em uma família A em detrimento de estar em uma família B? E assim sucessivamente. Tudo isto e muito mais, a doutrina espírita nos responde. Então assim fechamos este parêntese com estas reflexões iniciais acerca dos fundamentos basilares da doutrina espírita, e lembrando que um dos principais ou o principal fundamento da doutrina espírita é a existência de Deus. Existência de Deus, Deus, esta inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E um segundo fundamento é também basilar, Jesus na condição de guia e modelo para toda a humanidade. Então assim fechamos este parêntese para chegarmos na questão que é o nosso estudo de hoje, questão número 214, que Kardec formulou da seguinte maneira: que pensar das histórias de crianças que se agridem no ventre materno? Então aqui ele está falando acerca de gêmeos, irmãos gêmeos, uma gestação com mais de um feto, com mais de uma criança em desenvolvimento. Que pensar das histórias de crianças que se agridem no ventre materno? Aqui ele está falando acerca de inimigos do passado, que em muitas situações, conforme já vimos em estudos anteriores, inimigos do passado retornam para uma nova existência, iniciando a sua trajetória juntos, já no ventre materno, na condição de irmãos gêmeos. Então, assim, existem aquelas histórias de que aqueles irmãos gêmeos que não se dão aqui no mundo físico, que eles já brigavam no ventre materno e depois que nasceram continuaram brigando. E aí Kardec formulou esse questionamento: realmente isto procede de irmãos gêmeos já começarem a brigarem no ventre materno? E os espíritos superiores responderam: lendas, lendas, para exemplificar que seu ódio era inveterado, fizeram no presente antes do nascimento. Então aqui os espíritos amigos respondendo a Kardec e a todos nós que não existe isso, que é pura lenda, para dizer ou para reforçar que aqueles que estão brigando aqui no plano físico, depois de crescidos e na condição de irmãos gêmeos que não se dão, eles já brigavam no ventre materno, mas que isto não existe. Geralmente, eles acrescentam e encerram a resposta: geralmente não levais em conta as figuras poéticas. Então aqui eles respondendo a Kardec que pura lenda, figura poética criada pelos seres humanos para exemplificar ou para justificar as brigas entre irmãos gêmeos. Então assim, fechamos mais uma vez este parêntese com a citação da questão 214 para chegarmos nos comentários de Miramês, Filosofia Espírita, capítulo número 10, do volume 5º, o 5º volume de uma quantidade, uma coletânea de 20 volumes. Já estamos no 5º volume, capítulo 10, comentários da questão 214, e que tem como título Lutas. Então aqui Miramês, comentando e acrescentando mais coisas para nossas reflexões, esclarecimentos para as nossas reflexões, ele vai nos falar acerca destas lutas que acontecem entre seres humanos que retornam ao plano físico, às experiências físicas, na condição de irmãos gêmeos, que elas começariam ainda no ventre materno. Então ele comenta acerca deste assunto, assim como os espíritos superiores responderam ao questionamento de Kardec. Então ele começa dizendo que as lutas de crianças no seio materno, bem como outras do mesmo gênero, são histórias. São histórias que nasceram entre povos supersticiosos. Então aqui Miramês já começa os seus comentários
dizendo bem parecido com a resposta dos espíritos superiores, pura lenda, histórias que nasceram entre povos supersticiosos, que essas lutas no ventre materno entre irmãos gêmeos, isto não acontece, porque via de regra em todas as gestações, mesmo de uma criança, que é o que mais acontece, elas se movimentam, tem às vezes movimentos bruscos ali no ventre materno que até assusta a mãe. E então ele diz que isto é pura história criada por criaturas supersticiosas. Toda criança, diz ele, toda criança em formação no útero materno movimenta-se, como havíamos dito. Toda criança, em especial já numa fase mais avançada da gestação, mais próxima do nascimento, ali mais próxima de se libertar ali do ventre materno, ela se movimenta, é o normal, sinal de saúde, sinal que está tudo bem. Quando duas crianças gêmeas estão sendo geradas, tem-se a impressão de que estão lutando, mas não passa de aparência. Então, se as duas estão ali juntas, ou mais de duas, estão ali juntas no ventre materno e se movimentam, dá esta aparência de estarem lutando, de estarem brigando. Mas isto não acontece. As lutas, diz Miramês, no caso, são somente nas consciências culpadas, como sendo o inferno interior, a provocar distúrbios pelo magnetismo inferior, acumulado na área de vida das criaturas que não souberam usar as oportunidades valiosas da reencarnação. Então, as lutas, lembra Miramês, estas lutas, elas acontecem na consciência culpada daquelas criaturas que estão em processo de renascimento, para novas experiências em novos corpos físicos. Porque a criatura humana, ainda lembra Miramês, a criatura humana em geral é belicosa, ou seja, gosta de uma guerra. Então, a criatura humana, via de regra, gosta de uma guerra, gosta de uma briga em todas as nações. Os países estruturam Ministério da Guerra. Lembra Miramês que nós somos tão voltados para uma briga, para guerras, que os países estruturam ministérios da guerra ao invés de estruturarem ministérios da paz. Nós precisamos aprender a estruturar em nossas nações ministérios da paz e não ministérios da guerra, o que seria bem melhor, sem sombra de dúvida, conforme nos lembra Miramês, seria bem melhor nós estruturarmos ministérios da guerra, da paz, ao invés ou em detrimento de estruturarmos ministérios de guerras. E aí ele diz que Jesus nos ensina que a luta que devemos travar é com as nossas inferioridades. E é exatamente isto que a doutrina espírita nos mostra, nos conclama, que nós precisamos travar constantemente, ou seja, de forma permanente, uma guerra não contra os nossos irmãos, não contra os nossos semelhantes, não contra os nossos irmãos inferiores, não contra a natureza, não contra tudo aquilo que esteja à nossa volta. Mas nós precisamos travar uma guerra permanente contra as nossas inferioridades. Então, assim, Miramês nos diz que Jesus nos ensina que a luta que devemos travar de forma permanente é com as nossas inferioridades para expulsá-las do nosso convívio. E isso somente se processa se conhecermos a verdade que nos tornará livres. Exatamente por isto que falamos no início da nossa fala sobre essa necessidade da busca constante pelo conhecimento da verdade para alcançarmos a nossa libertação. E é exatamente isto que Miramês nos fala acerca desta briga constante
contra as inferioridades que teimamos carregar conosco, tais como orgulho, vaidade, arrogância, egoísmo, materialismo e assim sucessivamente, travarmos esta guerra permanente, não contra os outros, mas contra estas inferioridades, buscando o conhecimento da verdade. Só através do conhecimento da verdade nós alcançaremos êxito nesta luta, nós alcançaremos êxito nesta busca pela liberdade. Enquanto nos dispusermos a vencer os outros, lembra Miramês que enquanto nós nos dispusermos a vencermos os outros, em detrimento de vencermos as mazelas que teimamos carregar conosco, seremos escravos das ilusões que se tornaram em todos os aspectos passageiras, para nos mostrar que a eternidade acolhe as leis, onde se afiguram com esplendor a caridade e o amor. Então, enquanto nos dispusermos a vencer os outros, seremos escravos e não livres. Mas a partir do momento em que nós buscarmos nos libertar desta escravidão, não mais lutarmos contra os outros, mas contra as inferioridades que teimamos carregar conosco, os vícios que teimamos carregar conosco, nós iremos pouco a pouco alcançando esta liberdade, como se fôssemos simbolicamente, pouco a pouco, abrindo a porta desta gaiola para nos libertarmos. E aí ele segue dizendo que o mundo onde nós nos encontramos, realizando esta nova experiência, e com certeza voltaremos tantas e tantas vezes quanto forem necessárias. Então, este mundo é uma escola, o mundo é um campo de reformas. Então, o mundo, seja aqui o planeta Terra ou em qualquer outros mundos do universo ou dos universos infinitos, é um campo de reforma, é uma oficina onde nós nos encontramos para sermos consertados, conforme nos esclarece o Espírito Bezerra de Menezes, que todos nós estamos aqui na Terra e que a Terra também é uma oficina, além de ser uma imensa sala de aula, onde nós nos encontramos para sermos educados e, ao mesmo tempo, uma oficina para sermos consertados, bem como é um hospital onde nós nos encontramos para sermos tratados. Porque nos disse Jesus que os doentes são os que precisam de médicos. E é exatamente por isto que aqui nós nos encontramos internados neste hospital que é o planeta Terra em tratamento. Então, o mundo é um campo de reformas onde as almas podem aportar, porque na Terra se encontram muitos instrutores que já acenderam a luz do entendimento e sabem cumprir seus deveres no ensinar aprendendo. Então, além de nós, que é a maioria absoluta dos que aqui se encontram em processo de tratamento, em processo de instrução, em processo de reabilitação, nós temos caminhando conosco, por graça e misericórdia de Deus, sob o comando, sob a coordenação de Jesus, nós temos estes instrutores que já acenderam no seu interior a luz do entendimento e que por amor estão aqui conosco, no corpo físico ou fora dele, nos auxiliando neste processo. São médicos, são enfermeiros, são professores que estão nos auxiliando e que estão a nos auxiliar constantemente. E as criaturas humanas de bom senso são pregadores de linhas de vida que libertam. Então, todas as criaturas humanas que já alcançaram esta condição de bom senso, elas pregam estas linhas de vida que libertam. Eles ou elas, eles na condição de homens e mulheres, ou elas, criaturas humanas,
se encontram espalhados ou espalhadas por todos os pontos do mundo, por todos os pontos da terra, pertencentes a várias religiões, às várias seitas, às várias doutrinas, mas dirigidos e orientados pelo amor. Não importa, não importa a filosofia, não importa a bandeira religiosa, não importa a seita, a doutrina, mas todos estes instrutores, estes trabalhadores do bem, eles estão em todos os pontos da terra orientados pela bandeira do amor. Os espíritos que esperam a formação do corpo, ou seja, está ali no ventre materno, são inferiores e que são inferiores, permanecem inconscientes neste transe. Eles permanecem inconscientes durante todo o período de formação, ou seja, esse período de transe que via de regra dura 9 meses. Falta-lhes a capacidade de raciocinar e mais ainda de lutar com possíveis inimigos no ventre em que são gerados. Então aqui mais uma vez Miramês nos fala acerca desta lenda ou de lendas que povos inventaram no passado de irmãos gêmeos, inimigos que brigam aqui durante a trajetória no corpo físico, que já brigavam no ventre materno. Então Miramês acrescenta esclarecimentos dizendo que este período de gestação, o período de gestação é um período de transe em que o espírito inferior ele fica inconsciente. Então ainda não é possível ele naquele momento ou naquele período de transe ele lembrar que é inimigo do outro e começar a lutar ali no ventre materno. Então assim ele diz que permanecem inconscientes neste período de gestação e que neste caso não seria possível identificar-se na condição de inimigos. A mãe, lembra Miramês, neste caso, pode e ajuda muito no período de formação dos seus caracteres, com bons pensamentos, com ideias enobrecidas e com a vida onde o amor seja o alimento dos sentimentos. O instrumento de geração de uma mãe, ou seja, o útero materno, é um aparelho de carne, mas divino, que as mãos de Deus abençoaram e as de Jesus permanecem ajudando. Então, o instrumento materno, esta usina de transformação para o nascimento de um novo corpo físico, para processar esta transformação ou esta formação ou formatação de um novo corpo físico. Então, o útero materno é um aparelho de carne, mas divino, que as mãos de Deus abençoaram. O corpo humano é a maravilha das maravilhas, é a mais perfeita máquina. Então é a maravilha das maravilhas por fornecer ao espírito chances grandiosas para o despertamento espiritual. Então o corpo humano, apesar de em muitas situações nós não valorizarmos e não cuidarmos corretamente do corpo humano, é a maravilha das maravilhas aos olhos do mundo espiritual. Quem se encontra movendo um corpo físico, lembra Miramês, conclama Miramês a todos nós que nos encontramos no corpo físico, aproveite. Então nós que nos encontramos aqui ligados a um corpo físico, aproveitemos, cuidemos do corpo físico e lutemos dentro dele para que a luz se faça no coração e a consciência se tranquilize pelo esforço de melhorar. Então nós que estamos aqui e que temos a graça de estarmos ligados a um corpo físico, cuidemos dele, aproveitemos da melhor maneira possível esta oportunidade, lutemos não contra os outros, mas dentro deste corpo físico, no nosso interior, nos transformando para que a luz
possa se fazer presente em nosso coração e realizarmos este processo de transformação, tranquilizando a nossa consciência pelo esforço permanente de melhoria. E aí Miramês encerra dizendo: esqueçamos, pois, as imagens poéticas de lutas com ódio antes do nascimento ou do renascimento. Esqueçamos as imagens poéticas de lutas de irmãos gêmeos no ventre materno antes do renascimento aqui no mundo. E vejamos que o tempo passa, pedindo-nos que o aproveitemos na educação de nós mesmos. O tempo está passando constantemente. Nós não temos condições de pararmos o tempo, porque o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Então aproveitemos este patrimônio, administremos da melhor maneira possível este patrimônio de Deus chamado tempo para a nossa educação. Não há conflito no seio materno. Há sim compromisso de uns para com os outros, de sempre melhorarmos em busca da felicidade. Então não há como estas lendas de brigas no ventre materno entre irmãos gêmeos. O que há sim são conflitos de consciências culpadas. Há sim também um compromisso de uns para com os outros de nos melhorarmos permanentemente. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e muito obrigado por sua presença, por sua participação, por seus comentários, por seus compartilhamentos da luz do Evangelho do Cristo, da luz da doutrina espírita na nossa vida. Até breve, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado a todos. Gratidão a Deus, gratidão a Jesus, gratidão aos espíritos amigos. Até breve, meus irmãos e irmãs.